Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é maravilhoso estar aqui mais uma vez. Que eu sou intercessora, não sou pregadora. Intercessora que eu sou. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Sou muito tímida. Então meu chamado mais é para orar. Glórias a Deus. Então que seja a vontade do Senhor. Amém? Então vamos abrir a Bíblia em Marcos 11, capítulo 11, versículo 12 e o 14. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então é maravilhoso estar aqui mais uma vez nesse culto de cura e libertação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então aqui fala sobre a figueira seca e a purificação do templo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus, ele teve fome quando ele saiu ali. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, e foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Amém? Pode se sentar. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmão, essa palavra aqui é muito forte. Ela fala da figueira. Olha só, Jesus, ele estava ali, no dia seguinte ele saiu ali em Betânia e ele teve fome. E de longe ele viu aquela figueira. Só para você ver, Jesus, ele estava observando de longe, ele viu e ela estava ali cheia de folha. Só que achava, mas Jesus sabia que ela não tinha fruto. Então, mas a aparência dela é que ela estava com muita folha. Então, de longe ele teve fome. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E ali ele ficou observando ela de longe. E assim as nossas vidas também, sabia? Nesse tempo aí eu estava orando, eu falei, meu Deus do céu, na madrugada, fazendo um propósito. E assim é para nossas vidas também. Que de longe, Jesus, ele nos observa. Tudo que nós fazemos, ele nos observa. E ele teve fome quando ele saiu ali para Betânia. Ele teve fome. Glórias a Deus, fome. E ali quando ele avistou ali aquela figueira, ela estava muito bonita. Aleluia, Jesus, cheia de folha. Muita folha, mas não era também o tempo de figo, de dar figos. E ali Jesus, ele tem um tempo, o tempo certo. Então muitas vezes nós estamos cheias de folha, mas nós não temos fruto. Aí as pessoas pensam assim que eu pensava antes, sabe? Era um montão de vidas, frutos que eu achei assim, na palavra, é arrependimento, para nós ter mais amor no nosso coração, arrependimento de dentro para fora. Glórias a Deus. E às vezes nós estamos cheias de folha. Essa palavra primeiramente é para aqui, sabe? Ela corta aqui primeiro. Nós estamos cheios de folha, mas não temos fruto. E aí eu pensando, eu falei, meu Deus, mas que fruto? Fruto o quê? De arrependimento. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Um arrependimento assim, que ele vem mesmo, sabe? Verdadeiramente, sabe? Aleluia, Jesus, para ter mesmo nas nossas vidas. E eu creio, glórias a Deus, num tempo assim na minha vida, quando eu estava lendo essa palavra, glórias a Deus, ali tinha uma pessoa, lançou uma palavra na minha vida, falou assim, você não vale nada. Falou assim que eu não ia valer nada, eu era criança. Sabe? Só que aí quando eu estava estudando aqui, eu lembrei. E eu falei assim, meu Deus, muitas vezes você não pode pegar. Só que aí eu não era evangélico, nem conhecia nada. Só que eu me entristeci. Você não vai valer nada nessa vida. Então muitas palavras assim, às vezes para a gente ficar, se a gente pegar, por exemplo, se ficar cravado no nosso coração, nós vamos crescer com aquilo. Vamos ficar ali triste, magoado com essa palavra que foi lançada. Então eu creio que quando essa pessoa lançou essa palavra, então eu creio que ela não tinha entendimento, nem eu também fiquei guardando, mas eu lembrei dela, né? Então se eu lembrei é porque eu estava com ela no coração, né? E eu creio que essas palavras assim, às vezes, as pessoas também que adoram, que pregador, muitas vezes vai
até criticar tu, vai lançar, sabe, essas palavras de desânimo. Glórias a Deus, para você não florescer, para você não ter esse fruto, também o fruto que é o fruto do Espírito também, que nós temos que buscar cada dia. Então essas palavras, e também às vezes para a gente desanimar na caminhada, mas muitas vezes nós temos que fazer o quê? Se ajoelhar, pedir mesmo a graça do Senhor e não olhar para trás. Você tem que erguer a cabeça. Por exemplo, uma pessoa que prega, que é pregador, que louva, aí a pessoa vai falar: nossa, mas essa pessoa louva mal. Você não pode pegar isso aí para tu. Não pode, glórias a Deus, muitas vezes é uma pessoa assim que quer estar no seu lugar e às vezes não pode, não teve essa chance. Então, aí muitas vezes nós podemos pensar: meu Deus, será se Jesus, ele maldiçoou aquela figueira ali, será se ele vai nos amaldiçoar? Não. Jesus, ele, glórias a Deus, nós temos que fazer o que? Esperar o tempo certo. Ele tem assim como o figo tem um tempo para ser preparado, nossa vida também, Deus, ele tem um tempo certo da preparação. Nós só basta nós se assentar, se apegar com Deus, orar, buscar a direção certa do Senhor, que Deus, ele vai sempre colocar as palavras na nossa vida. E eu estava vendo o nosso irmão Daniel, é muito difícil um jovem pegar assim a Bíblia, sabe? Lá em casa é uma luta. A Suzana ela lê sempre, mas com Pedro é uma luta tremenda. Mas eu creio que cada dia, Daniel, Deus vai estar te usando mais ainda. Vai estar te usando, só basta você não olhar, sabe, as circunstâncias, só olhar para o alvo que é Cristo. Então é isso que nós temos que estar mesmo, glórias a Deus, aleluia, Jesus, vendo, sabe, os testemunhos, para nós se alegrar. Porque se entrou, irmão, alguém triste, falando: meu Deus, será se eu não dou fruto? Muitas vezes a gente pensa outra coisa. Nós temos sim fruto, irmão, nós estamos buscando cada dia esse fruto para nós dar amor, ter aquele arrependimento de todo o coração. E para mostrar mesmo, glórias a Deus, arrependimento, que Jesus, aleluia, Jesus, ele, muitas vidas falou assim: meu Deus, Jesus, ele maldiçoou. Pedro mesmo, ele ficou ali bem, meu Deus, Jesus maldiçoou a figueira. E ali ele falava assim, que era daqueles israelitas, não daquele povo de Israel, glórias a Deus, que era bem desobediente. Então Jesus, ele tem paciência, ele tem um tempo para todas as coisas. Então por isso, quando a figueira ela estava cheia de flor, cheia de folha, quer dizer, e ali ele achou que ela tinha, e ele teve fome, e ele achou que ali que ela ia ter fruto, só que ela não tinha fruto, não era o tempo. E muitas vezes nós apressamos no nosso tempo. Glórias a Deus, nós apressa, e Deus, ele tem todo o tempo nas nossas vidas. Jesus, ele tem. Então nós basta o quê? Esperar, confiar no Senhor. Aleluia, Jesus. Eu creio muitas vezes também, olha só o que acontece. Jesus, ele falou assim, que às vezes tem pessoas assim, começando da gente, né? Às vezes a gente fala: gente, vamos, pessoa assim que é um pouco soberba, vamos fazer um propósito. E aí a pessoa: não, que eu já fiz não sei o quê, já fiz não sei o quê. Gente, aí eu creio assim que a igreja é um corpo, né? Aí tem, estou falando aqui, não é a nossa igreja, mas eu já vi, falando uma pessoa assim, muito exaltada. Ai, que eu já fui não sei o quê, eu fiz a campanha não sei de quê, eu já fiz não sei o quê. Eu falei: meu Deus. E Jesus, ele quer o quê? Humildade. Porque Jesus, ele era humilde. Glórias a Deus. Então nós, irmãos, e esse fruto aí, Jesus tinha assim, por que ele amaldiçoou aquela figueira? Glórias a Deus. Eu não sei, sabe? Eu sei que tem muita gente que tem muito entendimento. Eu entendi porque que ele, mais ou menos, eu não sei quem depois pode falar aí, mas eu sei que vocês têm muito entendimento da Bíblia, que eu leio a Bíblia, mas eu estou pedindo a Deus a cada dia para me incapacitar, a cada dia. Então aquela figueira é porque ela tinha aparência, sabe? De ter ali os bons frutos, ela tinha aparência. Ali aí depois Jesus, ela só tinha aparência. Olha só como isso é perigoso. Então muitas vezes nós não tem que ser só aquela aparência de cheia de flor, cheia de folha. E aí cadê os frutos? Aí então ela estava vivendo ali o quê? De aparência. Isso é muito perigoso, sabia? Nós viver de aparência. E quantas vidas hoje, começando aqui, que vive de aparência. Então aquela árvore ali, aí ela que estava vivendo de aparência e estava cheia, sabe, de folha. E ela não tinha fruto. E aí Jesus, aí porque ela amaldiçoou ela, que eu entendo por isso, porque ela estava vivendo de aparência.
E ela era uma árvore ali fértil, mas não tinha produzido nenhum fruto. Então ela estava cheia de flor. Quantas vezes, irmão, nós estamos assim, com muita folha, mas só vivendo de aparência. E Jesus, ele não quer isso. Jesus, ele quer, glórias a Deus, ele quer o quê? Ele quer mudança assim de caráter, ele quer mudança de dentro para fora. Eu estou colocando aqui primeiramente para mim, que a palavra vem diretamente, ela vem diretamente para cá. Então Jesus, ele podia ler aquela figueira, por isso que ele amaldiçoou ela. E aí nós não podemos, será que Jesus vai amaldiçoar? Não, Jesus não, ele tem misericórdia de cada um de nós. Então ele só explicou como era que essa figueira, por que ela estava ali vivendo de aparência. Estava toda cheia de flor, mas ela não tinha ali nada. Ela não tinha fruto, não tinha figo, não tinha nada. Então ela estava vivendo ali. Então muitas vezes nós não podemos viver de aparência. Nós temos que fazer o quê? Pedir a Deus, para Deus nos transformar de dentro para fora. Por isso que tem aquele louvor para transformar. Eu quero conhecer Jesus, para Jesus me transformar de dentro para fora. Não é só de fora para dentro. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E Jesus, ele quer nos ensinar. Jesus, ele ensinou ali aqueles discípulos, ele andava muito, ali ensinando cada um. Ensinava, e hoje muitas vezes também nós não queremos aprender. Glórias a Deus, aprender o certo, né? Aprender glórias a Deus, a organizar a nossa vida, colocar a nossa casa em ordem. E nós não queremos. Aí vai passando o tempo. Ai, eu tenho sim comunhão com o Senhor. E Deus, ele quer um encontro assim profundo mesmo conosco. Ele quer esse encontro profundo conosco. Cada um hoje é um culto de cura e libertação. E eu achei assim muito importante essa palavra, mas depois eu vou aprender mais ainda, que cada dia eu estou lendo ali a Bíblia, que eu não vou mentir, né? Que se eu estiver mentindo, Deus, ele conhece o profundo e o nosso coração. Eu não lia muito assim a Bíblia, mas aí depois que eu tive aquela loja, eu comecei a ler. E meus propósitos que eu estou fazendo aí, eu estou também meditando na palavra do Senhor. Então isso é muito bom para a gente aprender. Eu falei, meu Deus, mas como que Jesus, ele maldiçoou? Então e aí eu falei, ela queria ter produzido ali fruto. Por isso que Jesus, ela queria ser, a árvore, ela estava ali muito bonita, toda cheia de folha, mas não tinha fruto, não tinha figos, não tinha nada. E aí Deus, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, ele nos ensina, sabe? Para nós ser assim, bem cheio de frutos, para nós andar no caminho reto, glórias a Deus, andar conforme a palavra dele, que é muito difícil a gente seguir aqui tudo, é muito difícil. Quem falar que segue, só Deus mesmo que sabe, né? Então nós temos que fazer o quê? Pedir para Deus nos purificar, pedir para Deus a cada dia uma libertação do fundo mesmo da nossa alma. Falou, Jesus, me dá uma libertação, me cura, me transforma. Irmão, todas as vezes que eu estou orando, eu peço a Deus, eu falei, Senhor, me transforma. Deus me tirou daquele lamaçal, mas eu não quero mais voltar para lá. E eu quero que Jesus me transforme a cada dia, irmão. Jesus, ele vai tirando. Nós estamos cheios de carrapicho. Jesus, todos os dias, ele fica tirando até naquele grande dia. Jesus, ele tira cada um de nós. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E porque nós somos verdadeiros adoradores, então nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade. Entrar nessa casa de oração para nós adorar, para nós glorificar o nome do Senhor. Então esse fruto, para nós ter esse fruto de arrependimento, o fruto que nós temos que ter de buscar mais a face de Deus, adorar Ele como Ele é, sabe? Que o nome dEle que tem que ser glorificado. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu me alegro muito quando eu vejo os jovens, sabe, adorando, glorificando o nome de Jesus. Então eu creio que é a sede que eles têm. É a sede deles, estar buscando essa face do Senhor. É a sede que o Espírito Santo de Deus está derramando nele. Esse fruto aí que Deus está derramando em cada um. Não só nos jovens, mas cada vida que se encontra aqui. Deus, ele está derramando esse fruto do Espírito, fruto para nós se arrepender de todo o nosso coração. E eu creio que isso vai ser um ensinamento para nós. E a cada dia mais eu vou estar lendo mais sobre essa figueira, que eu achei muito interessante. E se um dia, irmão, alguém lançou uma palavra na sua vida, você
Não implanta ela no coração. Você ora a Deus e fala: Senhor, eu repreendo e que Jesus, Ele está comigo. Você não pode colocar, sabe, se alguém lançar assim palavra na tua vida, você não pode se apegar. Você tem que pedir mesmo para Deus. Não coloca no teu coração. Senão também você não pode pensar assim: ai meu Deus, eu não posso. Você pode sim, porque na palavra está falando: tudo posso naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que nos fortalece. Então nós, irmãos, somos mais que vencedores. Não deixe nenhuma palavra se abater. Não deixe. Você entra no seu quarto e ora, igual tem o louvor. Entra no seu quarto e ora. E pede ajuda para o Espírito Santo de Deus, que Ele vai estar ali, ó, sempre te orientando. Ele vai estar sempre te ajudando. Porque Ele, aleluia, Jesus, Ele transformou, igual a pastora falou, Ele curou ali, Ele deu a vida ali para Lázaro. Então hoje de manhã também foi falado, tudo confirmação do Senhor, que não há nada impossível para o Senhor Jesus. Não há nada. Tudo, irmão, que nós colocamos nas mãos dele, Jesus, Ele age. Agora só basta nós fazer o que querer. Porque se nós falar assim: ai, Deus é que vai transformar. Antes eu pensava isso, hein? Eu falava assim, pro meu ex-pastor, eu falava assim: pastor, quer dizer que eu posso vir para a igreja, que eu achava assim tão estranho, as meninas com as calças assim tudo coladas. Falei: quer dizer que eu posso vir para cá, assim? E ele falou: pode, é o Espírito Santo de Deus que vai te libertar. Eu falei: amém. Aí eu ficava assim, você vê como Deus, aí eles louvando lá, como aqueles louvores tocando lá na minha alma. Eu falei: Senhor, mas eu não posso vir desse jeito para a igreja. Eu não vou vir. Só que aí ele falou: o Espírito Santo de Deus, mas ele não me falou nada, mas eu creio que como eu era nova convertida, ele deveria falar assim: eu não vou. Me falar assim: ai, você tem que fazer isso, isso. Ela vai até sair dos caminhos do Senhor, né? E aí ele teve uma paciência ali. E eu falei: Jesus. Só que aí, irmão, nós temos que ter bem cuidado, sabe? Que a igreja era lotada, sabe? Muitas vezes a pessoa não corrige com medo de perder os membros, sabia? E ele era assim, ó, lotado. Aí por quê? Ele não corrigia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí teve um dia, eu não vou falar, sabe, o nome. Teve um dia que ele orou ali na minha vida e falou, sabe, que eu estava uma bênção de Deus, a mulher de Deus. Eu falei: misericórdia, irmão, minha vida estava toda tribulada. Pensa. E ele falando que eu era uma bênção. E eu ali, eu falei: misericórdia, uma bênção de Deus, você é a mulher de Deus. Eu falei: tá repreendido. Aí depois eu não falei repreendido, não. Eu fiquei, foi triste. Eu falei: meu Deus, mas que coisa que esse homem me falou. Uma pessoa toda tribulada, tocou no horror dentro de casa. Como é que vai falar com uma pessoa dessa, uma bênção? E eu estava esperando ele falar ali para mim: conserta a tua casa, não, você morrerá. Não, falou coisas boas ali que eu falei: misericórdia, como que eu vou receber isso, Jesus? Aí colocou ali eu de frente, por isso você tem segmento da consagração. E ali Deus, Ele foi trabalhando na minha vida. E teve um dia que eu falei: Jesus, eu quero servir a Cristo, eu não vou mais ficar de jeito que eu estava. Aí teve ali um culto de jovem. Aí eu fui ali na, sei lá, onde comprei, sabe, na bermuda. Irmão, pensa, os jovens tudo adorando ali, sabe? Pensa que eu me senti assim, tão com aquela bermuda. E o pastor, como ele é novo convertido, nem falou nada. Aquela bermuda ali, e ali tinha algumas pessoas me olhando. Eu falei: meu Deus, mas essa roupa não é divina, sabe? Todo mundo adorando, eu adorando ali. E eu falei: Jesus amado, como é que eu venho? Aí desse dia pra cá, eu peguei e joguei fora. Aí eu falei também: eu não vou dar também pra ninguém, sabe? Aí teve uma vez que a minha sobrinha falou: tia, me dá aquele seu macacãozinho, aquele não sei o que. Aí eu falei: eu vou dar tudinho pra tu. Só que aí eu pensei, eu falei: não, se eu não quero pra mim, eu vou dar pra ela. As coisas tudo coladas, tudo curto. Eu falei: não, eu vou rasgar tudo. Eu cortei tudo, joguei tudo no lixo. Nem dei para o evangelista também. Se eu não quero para mim, como é que eu vou dar para as pessoas usarem na rua? Eu falei: não, isso não pode. Aí eu peguei, foi uma grande libertação. Só que o meu pastor, ele nunca chegou para brigar comigo. Não falou, mas ele orientava, pregava lá. Aí a gente tinha que ver, não? Mas graças a Deus, pela honra e pela glória do Senhor, nunca mais eu coloquei aqueles shorts que eu usava. Deus me livre, só Jesus mesmo. E eu pedi, sabe, para o Senhor. E aí aí uma vez eu estava conversando com a Vida. Ela foi na minha loja, falou: não, pastora, mas é Deus que vai me libertar. O Espírito Santo de Deus vai me tocar e Ele vai tirar. E a pessoa do mesmo jeito, eu falei assim: meu Deus, mas que Espírito Santo de Deus que não toca nunca é esse? Aí ela falando: mas Deus, Ele vai sim me libertar. Ele vai, eu estou esperando o tempo dele. E Deus usou um profeta que no tempo dele vai me libertar. Aí eu falei assim, não, você tem que querer.
Você tem que querer sua cura, sua libertação. Você acha que ele vai... E você conhece a palavra. Ele não é invasor. Agora o inimigo, ele é invasor. Ele entra, faz a festa e vai embora. E agora o Espírito Santo de Deus, ele é humilde, ele é manso, sabe? E ele dá toda a orientação, dá os ensinamentos. Aí a gente que quer, muitas vezes, irmão, e é desse jeito. Quando a gente não quer, comigo também já fez isso também. Aí eu falo, é Deus que vai me libertar. É Deus que vai tirar esse negócio de mim. E eu ia para a consagração, eu colocava assim, um batom bem vermelho, sabe? E aí ele fica na frente da consagração, bem vermelhão mesmo. Aí eu ficava lá, um dia, a pastora não falava nada. Ela disse, mas um dia Deus vai curar ela, em nome de Jesus. E ela com a sabedoria dela, eu ia de frente orando, pedindo ali para Deus, sabe? Aí depois teve um dia que aí ela foi, você gosta desse batom? Eu falei, nossa, eu gosto muito, porque nos meus lábios racham, eu só gosto dele. Aí eu não tirava de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu peguei um dia, eu falei, nossa, mas... Aí eu olhei um dia no espelho, irmão. Nós tem que olhar para o espelho. Aí eu olhei, eu falei, meu Deus, mas como que eu vou desse jeito? Alguém vai olhar qual o testemunho que eu estou dando. Aí eu falei, eu nunca mais eu vou usar esse coisão vermelho. Aí eu cheguei um dia, ela não falou nada. Aí ela só um dia deu um testemunho, que falou que estava orando pela vida. Aí eu creio que era eu, que aí tirou, sabe, o batom. Aí teve outra pessoa, irmã, que ela também entrou lá, só misericórdia. E ela está até aqui, sabe? E aí depois ela foi, sabe, toda arrogante, sabe? E aí depois o pastor, eu falei, ela disse, não, isso não tem nada a ver, me. Até parece, Deus está olhando para aqui. Deus olha para aqui, pro meu coração, irmão. Aí teve um dia que meu pastor estava orando na minha casa, que eu comprei, aí ela passou lá, sabe, de bicicleta. Aí ela falou, meu Deus, aí o pastor, vou orar agora, colocou na mão dela, na cabeça dela. Depois ela, caiu, libertação, sabe, caiu lá. Aí ele orou e falou, aí depois o pastor foi e falou, confirmação, o pastor William, que ele era evangelista. E aí ela foi, olha, você vê como a libertação é bem forte. Depois ela foi embora. Aí depois ela foi, o pastor teve uma revelação com ela, depois falou com ela falou, meu Deus do céu, isso é tudo verdade. E ela continuou usando o batonzão. Aí você acredita que o pastor que estava pregando chamou a atenção dela. E eu falei, meu Deus do céu. E ela ficou, ela e outra menina, só que é falta de sabedoria, né? Deus me livre, já pensou? O pastor fala, ei, você já pensou? E aí ela falou assim, nunca mais, sabe? Ela disse, misericórdia. E então, eu conversei com ela, só que ela achou assim que era uma bobeira. Ela disse, isso não tem nada a ver. E ela continuou. Depois ela nem sabia que aquele homem de Deus estava em casa. Quando ele viu ela, ele colocou a mão na cabeça dela, orou. Aí ela deitou ali no chão, a gente orou, um trabalho de libertação. Aí no outro dia, não sei se passou 2 dias, o pastor teve uma revelação com ela. Aí ela foi e falou, meu Deus do céu, eu vou ouvir. Aí ele ouviu e ela ouviu, irmão. E muitas vezes, quando Deus usa assim um profeta, e a pessoa às vezes a gente tem essa tendência, tá na carne, não sei o quê, e não pode. Eu mesmo, graças a Deus, eu já falei isso, mas eu não falo mais. Porque às vezes a pessoa quer seu bem, sabia que é seu bem, falou, você tem que tirar isso. Eu mesmo, se alguém falar, você tem que mudar isso, eu vou achar bom. Não vou achar ruim. Eu falo, se o pastor está falando isso comigo, qualquer um obreiro, então eu tenho que mudar sim, eu tenho que ver o que está em mim. Então ela, graças a Deus, recebeu essa libertação. E graças a Deus, Deus trabalhou e está trabalhando até hoje, em nome de Jesus, em cada um de nós. Eu sei que a minha libertação, e não está sendo fácil, não foi fácil, mas Deus, irmão, Ele tem um cuidado conosco. Deus, Ele tem um tempo para tudo, sabia? Todo tempo Deus, Ele tem nas nossas vidas. Glórias a Deus. Eu lembro quando eu andava ali na Ceilândia Norte, eu e as minhas primas. Veio, eu não conhecia o pastor ainda, nem conhecia ele ainda. Eu estava ali andando e veio uma serva do Senhor com a Bíblia. Eu creio que ela estava indo da consagração. Aí ela falou que eu ia ser uma grande obreira. E eu falei, aí eu até falei coisas ali com ela, vocês acreditam? Nem tem, aí eu lembro, ela falou, você vai ser uma grande obreira da casa do Senhor. E eu fiquei com raiva dessa mulher, que eu não gostava de crente. Eu falei, credo, que negócio de obreira. Aí até fiz uma piada lá com ela, sabe? E ela ficou só estendendo a mão, eu acho que profetizando na minha vida, né? Então nós não podemos rejeitar a bênção. Tem pessoas que abençoam nossas vidas. A melhor coisa que tem é quando a pessoa abençoa, você tem que pegar ali a sua bênção. Não fica desapercebido. Quando alguém vem louvar, que profetiza na tua vida, você tem que receber. Você tem que estar com o coração aberto, mesmo que seja uma palavra dura.
Pode ser com a palavra dura, mas você fala, meu Deus, se for para mim, Senhor, eu recebo, que eu preciso. Glórias a Deus. Só que aí eu, irmã, já recebi. Isso é uma palavra assim, muito de amor na minha vida. Uma palavra assim que eu pedi ali a oração. Eu falei, meu Deus, meu lar está todo tribulado. E ele só falou coisas boas, que eu era mulher de Deus. Não sei o que. Eu falei, misericórdia. Eu falei, meu Deus do céu, mas você vê como é essa. Minha gente tem que ter muito cuidado. E ali eu falei, eu sei que ele é um homem de Deus, mas eu não sei que ele quis para me agradar. E também ele tinha visão espiritual. Eu estou achando que ele falou para me agradar e para mim também não sair da igreja. Falar algo ali que ia desagradar e eu saí da igreja nova convertida. Então eu creio que Deus, ele teve esse cuidado comigo. E tem cuidado também de cada um. Se tem alguma área que você tem dificuldade, fala assim, meu Deus, eu clamo todos os dias pela essa área. Irmão, não desista. Não desista. Não desista, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus, não há nada quando Jesus, irmão, Ele entra na tua casa. Ele tem mudança, Ele faz mudança. Agora, se nós não querer e empurrar para o inimigo, falar, o inimigo fazendo festa. Não, é a gente mesmo. Nós não adianta empurrar para o inimigo, é nós. O inimigo às vezes está quietinho, a gente que traz ele para a nossa vida. E aí eu creio que não há nada impossível para esse Senhor, para esse Deus todo-poderoso. Deus, irmão, é um Deus grandão, tem um louvor. Deus é um Deus grandão. Então Deus, Ele está aqui protegendo cada vida, cada família. Ele está ouvindo cada clamor, cada petição que vocês têm pedido aí para Deus. Deus é um Deus que Ele ouve, irmão. Eu estou evangelizando uma vida. E ali um testemunho, aí ele falou, pastora, aí ele colocou assim o boné na cara. Eu falei, que foi? Ele falou, estou com vergonha da senhora. Eu falei, de quê? Aí eu chamei, você tem que ter vergonha de Deus, não é de mim não. Eu não sou nada, eu sou só instrumento, irmão. Ele falou, eu estou morrendo de vergonha de tu. Eu falei, não, você não tem que ter vergonha de mim. Tem que ter vergonha de Deus, do Espírito Santo de Deus. E ele falou, mas Deus vai me libertar. Eu falei, vai, em nome de Jesus. Irmão, mas que impedimento. O varão pediu para orar, sabe, eu orei. Ele falou que estava todo arrumado, sabe? E veio um enviado do inimigo para chamar ele para beber. E a carne dele está tão fraca, sabe? Pensa como o inimigo está fazendo festa. E eu falei, meu Deus do céu, lá é a mãe. Todo mundo, sabe? Eu falei, Jesus amado, que tribulação. E aí eu pensando, eu falei, meu Deus, mas que ele disse que estava todo arrumado para vir, sabe? Para adorar, que era a folga dele. E aí veio esse enviado, sabe? Eu falei, mas você tem que ter força, sabe? Aí eu dei um conselho, tem que ter força. Falar assim, não, eu vou para cá. Então você sai cedo. Vai, os meninos estão lá louvando cedo no domingo. Aí eu até falei, vai, fica lá sentado. Porque se ficar aí arrumando, sempre o inimigo ele vai enviar, sabe? Vai enviar pessoas tribuladas, que ele quer isso. Ele não quer que as pessoas acheguem, aquelas pessoas que estão tristes, desanimadas. Ele não quer que venha para a casa do Senhor. Ele não quer, ele quer que a pessoa fique ali triste, angustiada, só pensando em coisas que desagradam ao Senhor. E Deus, Ele não quer isso das nossas vidas. Ele quer que nós entremos aqui para adorar, para glorificar, para nós ser essa figueira mesmo, cheia de fruto. Glórias a Deus, bem florescida mesmo. E no tempo certo, irmão. É tudo no tempo de Deus. Não adianta nós apressar o nosso passo. Tudo no tempo de Deus. Eu aprendi isso, que é tudo no tempo de Deus. Não adianta nós falar, eu quero. Deus até dá, sabe? Só que depois vem uma tribulação, sabe? E não pode. Tudo no tempo do Senhor. Todo dia eu falo, eu oro pela vida do meu filho. Eu oro, eu peço tanto a Deus, que ele estuda no 9, tem tanta menina ali tribulada. E eu peço, eu falo, Senhor, guarda a vida do meu filho. E às vezes, irmão, passam as meninas tão tribuladas na frente da loja. Eu creio que conhece ele. Aí depois passa para lá e para cá correndo, sabe? E eu falo, está repreendido. Que se vocês verem as roupas, irmão. E eu falei, está repreendido, com gracinha, sabe? É a mãe do Pedro, aí passa correndo. E eu falei, está repreendido essas meninas tribuladas. Que em nome de Jesus, que elas vão um dia para a igreja para se converter. E eu oro todo dia para a vida do meu filho, para Deus colocar uma pessoa de Deus no caminho dele. Sabia que nós temos que orar? Não podemos, sabe? Qualquer pessoa assim tribulada para fazer coisa assim ruim com nossos filhos, nós não podemos, e nossas filhas tem que pedir mesmo para Deus, Senhor, envia uma pessoa de Deus, igual, por exemplo, eu sempre orei pela vida da minha filha, da Suzane, e oro também pela do Pedro, e eu falei, Jesus, a Suzane tem que sair, olha o meu pensamento, e um dia eu falei, eu vou falar para a Suzane sair em outra igreja, que tem um monte de meninos, sabe, que lá não tem jovem, aí eu falei, porque como que essa menina vai arrumar namorado, só lá na igreja que só tem pessoas de idade. Aí eu falei, ela tem que sair assim, que tem jovens, né?
Aí eu tinha esse pensamento, que tem jovem, para ela se turmar com jovem, que aí a gente fica com medo, que é tanta coisa que tem nesse mundo, né? Eu falei, meu Deus, a minha filha tem 20 anos, ela não namorou ainda. Aí eu estava assim, mas irmão, é tudo no tempo de Deus, sabia? E ela esperou ali quietinha, ela orou a Deus, só estudando, irmão. E Deus honrou, ela fazia aquele curso. Tinha uns meninos ali que eu creio tribulado, mas ela não quis. Que essas meninas dessas escolas, irmão, que não é cristão, é só a misericórdia. As meninas e os meninos, sabe? Então as meninas têm que ter bem cuidado. E Suzane, e é bom mesmo namorar só dessa idade, sabe? Que aí você estudou e já está bem juizada. Agora, quando é criança para namorar, meu Deus, só faz coisa errada, só faz coisas que desagradam ao Senhor. E eu creio que aí eu oro muito pela vida do Pedro, para Deus enviar uma varoa para o meu filho. E eu creio que em nome de Jesus, que Deus é tudo no tempo dele. E aí nós estávamos aqui, aí Deus enviou a família da nossa missionária Raimunda. E aí depois Jesus veio no aniversário da igreja. Aqui aí eu sei, irmão, que tem um monte de jovem aqui, meninas, sabe? Só jovem mulher. Essas meninas, quando viu eles, pensa nas meninas, que não tinha homem, é sério. As meninas, ó, eu falei, miséria. E a Suzane quieta, por isso, irmão, quando sua bênção, você tem que ficar quietinha, sabe? E ela quieta. Eu falei, meu Deus, a minha filha, todo mundo assim, as meninas bem. Eu falei, e elas estão vindo aí, sabe? E falou que vai vir pra cá. E eu falei assim, meu Deus, essas meninas, sabe? Eu falei, meu Deus, com esse Jesus. Aí quando ele foi louvar, sabe? Meu Deus, aí, só vieram, você viu como que ele louva? Só viu os comentários, você viu, meu Deus, mas ele louva, você viu? E eu falei, meu Deus, e a Suzane quietinha, sabe? E aí depois teve alguma coisa assim que eu não sei, sabe? Tinha uma menina querendo. Aí depois um dia a tia dela, eu vou casar, ser com menino, sabe? Com levita lá da casa do Senhor. A tia que falou aqui na frente. Aí eu só prestando atenção. Aí eu falei, meu Deus do céu, você vê como tem que ter cuidado. Aí ele ficou quietinho. Aí teve um reboliço que as meninas teve que sair, mas disse que elas estão voltando e elas vêm pra cá. E aí depois elas foram. E aí eu sei que quietinho eles pediu, aí eles ficaram orando. Eu nem imaginei. E aí eu confesso que eu, na hora, aí Suzane falou que estava orando, eu não queria. Não vou mentir que Deus, Ele sabe, né? Eu não vou mentir porque Ele está aqui na minha frente. Eu não queria, eu falei, eu não quero que a Suzane namore com esse rapaz. Não quero. Aí eu falei para ela também, aí você vê, nós não podemos, sabia? Ter preconceito com ninguém, porque é Deus é que sabe, Deus é que conhece. E eu falo a verdade, eu não queria. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero, Suzane. Fiquei bem brava, sabe? Só que aí ela orou, nós também oramos. Eu sei que eles ficou, foi meses, foi quantos meses? 4 meses orando, vocês acreditam? E aí é assim que tem que ser, sabe? Aí eu falei, meu Deus, aí eu falei para ela que eu não queria, aí fiz aquela festa ali que não queria, só que graças a Deus, o Espírito Santo de Deus tocou lá no meu coração, falou, por quê? Aí muitas pessoas falavam, nossa, o nosso irmão Jesus não é uma pessoa tão boa, a família da irmã Raimunda disse que conhece desde criança, aí eu fui pegando as informações, nossa, ele é um levita, ele é muito bom, e um monte de gente falando, sabe? As meninas que conhecem ele, eu falei, nossa, acho que eu vou aceitar. Aí eu falei, eu vou deixar. Aí eles orou, aí teve o aniversário da Suzane, aí ele pediu ela namoro. E eu fiquei muito feliz, que não é pessoa tribulada, né? Que é pessoa que está aqui ajudando, que está orando, né? Aí eu falei assim, meu Deus, é Deus que sabe. Então Deus, irmão, Ele manda a bênção no tempo certo. No tempo certinho, ela não precisou sair. E olha meu pensamento, falta de sabedoria. Ir para outras igrejas grandes, para ver outros meninos, e não pode. E eu falei, quem sabe que ela não vê outro menino e o menino vem para cá? Não, ela ficou quieta. Então a bênção do Senhor, Deus Ele envia. Nós temos que ficar quietinho que Deus Ele envia as bênçãos dele. Então é assim, eu peço também para cada um, que se você, Deus, Ele já colocou, tem um propósito no seu coração, que você tem esse chamado, você pode ficar aí, ó, tranquila, mas tranquila assim, irmão, orando, buscando. Porque às vezes a gente fala, descansa no Senhor, e a pessoa fica lá. Não, você tem que buscar, e que Deus, Ele vai sim dar coisas boas, vai dar renovo nas nossas vidas. E é isso que eu peço nessa noite, que Deus venha aqui, cada dia, guardando cada um, todos os propósitos que vocês fez, que Deus, Ele vai cumprir a palavra que Ele tem para cumprir nas nossas vidas. Ele tem cumprido palavras e Ele tem milagre para cada um aqui nessa noite. Tem também cura para cada um. A pastora louvou aí de cura. Vai ter cura também, já está tendo cura. Eu creio em nome de Jesus.
E também nós vamos, irmão, ser essa figueira mesmo, não só de folha, não só viver, irmão, de aparência. Porque você vê a planta bem bonitona, só de aparência. E começando daqui, sabe? Nós temos que viver o quê? De bom testemunho. Glórias a Deus. Ter bom caráter. Glórias a Deus. Viver pelo menos um pouco que nós pregamos, sabia? E tentar viver pelo menos um pouco. Porque não vai adiantar. Porque não é aquele grande dia, Jesus ele vai falar, aí a gente vai falar, Senhor, eu evangelizei. Eu cuidei ali dos jovens, eu cuidei ali do grupo. Eu estava ali, nossa, Senhor, eu fiz tudo certinho. E Jesus, ele vai ver tudo, que Deus, ele não observa de tudo. No deitar, no falar, no nosso trabalho, na escola, onde nós for, Deus, ele está nos observando, sabia? Então, por isso que nós temos que pedir mesmo esse fruto de arrependimento, para nós ser mesmo, glórias a Deus, ser essa figueira não seca, florescida, com folhas verdes, com muitos frutos, que é o fruto que tem que ser aquele arrependimento mesmo de todo o coração, que nós vamos saber que tem na palavra dele, e afastar de mim. Aí a gente vai falar, Jesus, mas eu evangelizei tanto, aí eu evangelizei, eu fiz isso, Jesus, não, afastai de mim, que eu não te conheço. Irmão, essa palavra é tão perigosa. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu falo, meu Deus do céu, me perdoa. Todas as coisas, Senhor, se eu falei de alguém, Senhor, Deus me perdoa por tudo. Porque essa palavra é muito forte. Porque tem também, eu não sei qual provérbio, mas tem caminhos que a gente pensa que você está indo ali reto, nem não é. E os olhos de Deus ele está ali, ó, vendo tudo. E a gente achando, eu estou evangelizando, estou fazendo tudo certo. E não está. Não está, que Deus ele sonda e ele esquadrilha cada coração, nosso coração, amém? Glórias a Deus. Eu quero estar convidando aqui o grupo de louvor para nós louvar bem animado.